Teólogo Nanete, o que era o tabernáculo? O tabernáculo, ele era a habitação momentânea de Deus. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram no deserto por 40 anos. E Deus, para habitar no meio do povo de Israel, pediu que Moisés construísse, juntamente com o povo de Israel, um tabernáculo, que era como se fosse uma barraca, aonde Deus habitaria no meio do povo de Israel. Então, era isso que era um tabernáculo. Ah, entendi. Mas como era a estrutura desse tabernáculo? O tabernáculo ele tinha a seguinte estrutura: era uma tenda, e esta tenda era organizada da seguinte maneira: ele tinha um grande pátio. Dentro deste pátio, que era cercado por lonas, estacas para se fincarem na terra ali no deserto, ele tinha esse primeiro, o grande pátio onde estava organizado esse tabernáculo. Havia uma entrada nele, aonde nessa entrada tinha o altar do sacrifício, do holocausto, aonde as pessoas traziam as ovelhas, o cordeiro, o sacrifício, para queimar a Deus e Deus poder receber as orações do povo de Israel. Ainda no pátio tinha uma pia. Nesta pia havia ali a purificação. Os sacerdotes se lavavam para cumprirem um ritual do sacrifício. Depois da pia tinha uma outra tenda. Dentro desta tenda tinha o lugar santo. Lá dentro do lugar santo havia uma mesa com os pães da proposição. Esses pães da proposição, eles eram ofertados a Deus, representando as 12 tribos de Israel. Eram 12 pães que ficavam em cima dessa mesa da preposição, representando a oferta do povo de Israel a Deus. Depois, dentro ainda dessa tenda, havia o lugar chamado Santo dos Santos. Ele era separado por uma cortina. Dentro desse Santo dos Santos, só o sacerdote podia entrar uma vez ao ano, e se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Dentro do Santo dos Santos, ainda havia ali a Arca da Aliança. Era uma caixa de madeira folheada a ouro. Dentro dela estavam as 2 tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, a vara de Arão que floresceu, o pote com o maná, que foi o pão do céu que Deus mandou por 40 anos, e também o azeite da santa unção. Essa era a estrutura do tabernáculo de Deus. E teólogo, e qual era a simbologia desse tabernáculo com Jesus? O tabernáculo ele estava cheio de simbologias que nos faz remeter a Cristo Jesus. Primeiro, as cores das cortinas do tabernáculo tinha tudo a ver com o sacrifício, com a obra redentora que Jesus, que Deus vai fazer através de Jesus. As 4 principais cores do tabernáculo, das cortinas do tabernáculo, eram o azul, o vermelho, o branco e o roxo. O azul simbolizava o celestial, os céus, e também simbolizava a majestade de Deus. Jesus, ele é o divino que veio habitar no meio dos homens e nos salvar e nos levar para o reino dos céus, o reino de Deus. E ele trouxe a majestade de Deus para nós. Já o vermelho representava o sacrifício que Jesus fez por nós e também representava a humanidade. Exatamente, era o humano se transformando em homem, em natural para salvar a humanidade. O branco simbolizava a pureza, a santidade e também a justiça. Jesus trouxe a santidade de Deus para nós e também a justiça de Deus para nós. E para finalizar, o roxo simbolizava a realeza de Deus. E Jesus, ele é a realeza de Deus no nosso meio, entre nós. Estas são algumas simbologias que o tabernáculo tinha a ver com a obra redentora do Calvário. E o que aconteceu com ele? Aonde foi parar esse tabernáculo? O que aconteceu com o tabernáculo?
Bom, ele ficou por 40 anos no meio do povo de Israel no deserto, porque o povo ficou por 40 anos vagando no deserto. Então, por 40 anos, o tabernáculo era montado e desmontado conforme o povo de Israel caminhava no deserto. Ele ficou aproximadamente 500 anos em atividade, o tabernáculo. Por quê? Foi 40 anos no deserto. O tabernáculo também vai continuar existindo na época que o povo entra na terra de Canaã. O tabernáculo vai ficar em Siló. Depois de Siló, ele vai ficar lá na terra de Nob. Isto foi no período do rei Davi. E logo em seguida ele é destruído, ainda lá na época de Siló. Vamos voltar um pouquinho, ele foi destruído pelos filisteus. Depois Davi vai fazer um novo tabernáculo em Nob. Depois de Nob, o tabernáculo ele não vai existir mais, porque na época de Salomão vai ser construído o templo e todos os itens do tabernáculo vão ser levados para o templo lá em Jerusalém, em Sião. Então, o tabernáculo teve uma atividade de 500 anos e depois ele foi cessado, as obras do tabernáculo, ele não existiu mais e o templo é que perdurou no meio do povo de Israel.